Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mose CBT, aqui é o Edson Stoy. Hoje vamos dar continuidade ao resultado da aprendizagem 2, do módulo Resolve Problema Econômico Simples da Vida Pessoal e da Comunidade. Hoje vamos falar de funções do segundo grau ou funções quadráticas. Ora, o que é uma função? O que é uma função? Bom, se nós formos investigar o que é uma função, vamos encontrar lá um conjunto de conceitos que fala de domínio, imagem, porque x é uma variável independente, y é uma variável dependente. Ok, esqueçam todas essas definições formalísticas e vamos a algo real. Função, vamos dizer que é toda a representação gráfica de uma expressão. Vamos entender assim até neste nível. Entendamos assim para não confundirmos o nosso estudo. Vamos dizer que função é toda a representação gráfica. Todo mundo sabe o que é gráfico, não é? Então, função vai ser toda a representação gráfica de uma expressão qualquer. Se nós temos uma expressão, um polinômio, vamos representar isso graficamente. Já temos a função do polinômio da nossa expressão. Então, uma função quadrática vai ser aquela que é composta, não se difere da composição da equação quadrática. Ou seja, é um polinômio ou uma função que obedece esses critérios, onde f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ok? Então, para que seja uma função quadrática, é preciso também que se obedeça aqueles critérios que vimos nas equações quadráticas. Para quem não viu o vídeo de equações quadráticas e queira ver quais são esses critérios, pode clicar aí em cima, vem um card que vai te conectar direto ao vídeo de equações quadráticas. Então, dando prosseguimento, dizíamos que a função quadrática deve ser aquela cujo o valor de a é diferente. Para além de obedecer esse critério, deve ser aquela que a deve ser diferente de zero e o valor de a, b e c deve pertencer ao conjunto de números reais. Isso já havíamos visto nas equações quadráticas. Mas aqui há algumas relações que nós devemos tirar em relação ao valor de a. O valor de a aqui nos diz mais alguma coisa, né? Quando o valor de a é maior que zero, algo acontece. Quando o valor de a é menor que zero, algo também acontece. Ok, o primeiro caso, quando o valor de a é maior que zero, o que acontece? Nós teremos a nossa função, o nosso gráfico, que no caso vai ser uma função quadrática, então vai ser uma parábola. Então, teremos a nossa parábola com a concavidade virada para cima. A nossa parábola virada com a concavidade virada para cima. Isto é, quando o valor de a for positivo, for maior que zero. Agora, quando o valor de a é negativo, é menor que zero, a nossa parábola terá uma concavidade virada para baixo. Ok? É importante manter esses conceitos, é importante ver esses conceitos, porque quando nós formos esboçar o gráfico, o valor de a dirá-nos muita coisa. Quando o nosso gráfico não obedecer os critérios que foram designados, foram estabelecidos pelo valor de a, então significa que nós estamos a infringir com alguma regra. Nós estamos a cumprir com alguma regra, algo está errado. Então, é necessário termos em mente isso. Quando o valor de a é maior que zero, a parábola terá a sua concavidade virada para cima. Quando o valor de a é menor que zero, a parábola terá a sua concavidade virada para baixo. Então, como esboçar funções do segundo grau? Como? Imaginemos que nós temos uma função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Então, como nós vamos esboçar? Quais são os passos que nós devemos seguir para esboçar uma função quadrática? O primeiro passo é identificar os valores dos coeficientes a, b e c. E isso fizemos também nas equações quadráticas. Então, agora somos experts em fazer isso. O segundo passo é calcular o valor de delta. Também fizemos nas equações quadráticas. Já somos maus nisso. E o terceiro passo é calcular as raízes da função, nesse caso, o x1 e o x2. Também somos expert, somos expert nisso.
E o quarto e quinto passo são os passos novos da nossa aula. O quarto passo consiste em calcular os vértices da parábola. Depois irei explicar o que é esse vértice da parábola. E as fórmulas são essas descritas aqui abaixo. O x vértice, que é o menos b sobre 2 vezes a, e o y vértice, que é menos delta sobre 4a. O quinto passo é esboçar a nossa função. Simples quanto isso. E aqui ao lado eu tenho uma representação das nossas funções, né? São exemplos de algumas funções que nós iremos esboçar. Bom, percebam uma coisa, senhores. Quando nós temos uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, é uma função quadrática, certo? Então, nós sabemos que como nós podemos ter equações quadráticas completas, também podemos ter funções quadráticas completas. Da mesma maneira que nós podemos ter equações quadráticas incompletas, também podemos ter funções quadráticas incompletas. Então, para quem ainda tem dúvida do que é uma equação quadrática completa ou o que é uma equação quadrática incompleta, aconselho também a ver o primeiro vídeo e fala bem acerca disso. Então, nós aqui temos uma função quadrática completa. Vejam só, senhores. Nós temos que o valor de A diz-nos algo. Reparem para esses dois gráficos. Quando o valor de A é menor que zero, a nossa parábola está virada para baixo, né? A concavidade está virada para baixo. E o valor de A, quando é maior que zero, a concavidade da parábola vai estar virada para cima. E isso nós já vimos que deve ser assim. Agora, quando nós dizemos x1 e x2, para que nós calculamos o x1 e x2 se nós queremos esboçar a nossa função? É importante calcular as raízes da sua função, porque são elas que vão indicar em que ponto do eixo x o seu gráfico vai tocar, vai intersetar, vai cortar, em outras palavras, né? Então, se vocês forem a ver aqui no primeiro gráfico, o valor do x1 é representado de um lado do eixo x e o valor do x2 é representado do outro lado do eixo x. Importa referir que esses valores não são constantes, variam de situação para situação, mas são todos eles representados no eixo x, ok? Então, achado o valor x1 e x2, vai procurar no eixo do x onde está o respectivo valor e coloca o seu ponto. Ok? E tenha em mente que neste ponto o gráfico ou deve tocar ou deve atravessar o eixo. Ok? Depois nós falamos de calcular os vértices da parábola. O que é isso de vértice? Nós falamos que a concavidade pode estar virada para baixo, como pode estar virada para cima. Isso depende do valor de A. Mas o ponto em que a parábola muda de orientação, vejam só, aqui ela vinha crescendo, quando chega aqui neste ponto, ela muda de orientação e decresce, né? Então, este ponto, este que é formado por um x aqui e por um y aqui, a este ponto chamamos de coordenadas do vértice, ok? É aqui onde nós temos o ponto de vértice, o ponto que diz que a parábola vai chegar até aqui e vai desviar, vai mudar da sua orientação. Se era crescente, vai passar a ser decrescente. Se era decrescente, vai passar a ser crescente. Então, a este ponto nós chamamos de ponto ou coordenadas do vértice, né? Então, onde no eixo y, neste eixo dos y, nós vamos representar o valor do y vértice. E no eixo do x, nós vamos representar o valor do x vértice. Reparem que esta fórmula aqui corresponde ao x vértice. Esta aqui corresponde ao x vértice. Então, o valor que vai ser colocado aqui é o valor que vai encontrar quando for a calcular o x vértice, e aqui é o valor que vai encontrar quando for calcular o y vértice, e depois vai ter em mente que neste ponto aqui é onde a sua parábola vai mudar de orientação. Ok? Tem mais um aspecto aqui que nós devemos considerar, que é importante salientar, que é o valor de C. O valor de C, agora nas funções,
diz alguma coisa. Nas equações, o valor de C não nos dizia muita coisa, mas nas funções, o valor de C diz-nos muita coisa. Aqui no valor de C, o valor de C, numa função, é onde o gráfico corta o eixo dos y. O valor de C indica-nos onde o gráfico corta o valor dos y. Sempre. Sempre que tiver um valor de C aqui, seja ele positivo ou negativo, tenham em mente que é o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo dos y e deve ser representado. Estamos juntos, senhor? Então, vamos prosseguir para uma pequena demonstração. Tenho aqui uma função do tipo x² mais x menos 3. Ok, quero esboçar a função, quero esboçar o gráfico, a parábola dessa função. Como é que faço? Vou seguir os passos. O primeiro passo que diz identificar os valores dos coeficientes A, B e C. Então, olho para a função e vejo que o coeficiente A aqui à frente não está representado, está implícito, então significa que é 1. O coeficiente B é 2. E o coeficiente C é menos 3. É o que eu estou a ler aqui, é o que tem aqui, em frente das minhas incógnitas, ok? Então, depois de extrair os coeficientes, eu vou testar alguns critérios. O valor de A é menor ou é maior que 0? A é igual a 1. Então, se A é igual a 1, então esse 1 é maior que 0? Sim. Então, esse 1 é maior que 0. Significa que o A vai ser maior que o 0. Então, se o A é maior que 0, a minha parábola terá a concavidade virada para cima. Então, de antemão, eu já sei que o gráfico que eu vou desenhar, a parábola que eu vou desenhar da função quadrática, terá a concavidade virada para cima. E o C é igual a menos 3. Então, assumo que a minha palavra irá cortar no eixo y o ponto 0, menos 3. O que é isso? Ponto 0, menos 3. 0 é o ponto do x, menos 3 é o ponto do y. Né? Nós sabemos que gráfico também é um conjunto de pontos. Né? Então, depois de termos identificado isso, vamos para o segundo passo, que é calcular o valor do delta. Ok? Isso já sabemos, já somos experts nisso, porque trabalhamos muito acerca disso nas equações quadráticas. E calculando o valor de delta, nós temos o valor de 16, ou seja, o delta é igual a 16. De novo, lembram-se lá nas equações quadráticas, quando diz é preciso testar se o delta é maior que 0, se o delta é menor que 0, se o delta é igual a 0, porque isso nos orienta qual o próximo passo que damos referente à equação ou à expressão. Então, o delta é maior que 0. Então, se o delta é maior que 0, é 16, significa que a função tem raízes. Né? Tem um valor de x1, tem um valor de x2, e essas raízes são diferentes. Ok? Então, vamos para o terceiro passo, que é calcular as raízes. Vamos usar aquela fórmula, substituímos as variáveis pelos seus respectivos valores, que nós identificamos no primeiro passo, e temos como x1, como resultado final, x1 igual a 1, x2 igual a menos 3. Então, significa que nós já temos as nossas raízes calculadas. Daqui, seguimos para o quarto passo. Qual é o quarto passo? Calcular os vértices da parábola. Por que nós calculamos os vértices da parábola? Porque nós queremos identificar em que ponto a nossa parábola irá mudar de orientação. Se era crescente, vai passar a ser decrescente. Se é decrescente, vai passar a ser crescente. Lembram-se, né? Então, é aqui onde nós calculamos. Então, de acordo com a fórmula, x vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. O que é isso? Isso é a mesma coisa que substituir o valor de b, onde vem b. Vamos ter menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Y vértice, o y vértice vai ser igual a menos delta, dividido por 4a, e vamos substituir, logicamente,
onde vem o valor de delta, vamos substituir com o valor que nós achamos lá, que é 16. Então, vai ficar menos 16 sobre 4, isso é igual a menos 4. Então, as coordenadas do vértice será no ponto menos 1, que isso corresponde ao ponto do x, e menos 4, que isso corresponde ao ponto dos y. Então, dando continuidade, daqui vamos ao passo 5. Passo 5, vamos esboçar. Esboçando o gráfico fica da seguinte forma, fica desta maneira apresentada aqui. Agora, vamos avaliar se todos os critérios e todos os passos foram obedecidos aqui para o desenho. Primeiro, eu dizia, calculamos as raízes x1 e x2, não é isso? Achamos x1 e x2 e representamos seus valores no eixo x. x1 vai ser 1, está aqui, e o x2 vai ser menos 3. Então, colocamos esse ponto aqui, colocamos esse ponto aqui. Certo? Identificamos o valor de C. Lembram-se? Dissemos que o valor de C, lembram-se? O valor de C é menos 3. E dissemos que o valor de C é onde a nossa parábola corta o eixo dos y. Lembram? Então, vamos para o nosso gráfico. Temos aqui o valor de C igual a menos 3. Então, a nossa parábola vai ter que cortar aqui. Corta. E, em seguida, identificamos as coordenadas do vértice. Lembram? Dissemos que as coordenadas do vértice indicam onde a nossa parábola vai mudar de orientação. Se a concavidade vai mudar de orientação. Se era decrescente, chega aqui, cresce. Ok? Decresce, chega neste ponto, cresce. Ok? Então, dizem que x vértice é igual a menos 1 e o menos 1 está antes que o zero, está neste ponto aqui. Está implícito, né? Não foi escrito, mas está implícito. Menos 1 aqui. E y vértice, menos 4. Menos 4 está exatamente nesse ponto. Então, aqui a união dos dois forma este ponto que permite que o gráfico mude de orientação. Ok? Então, esta parte, deixa eu levar o pen aqui para me ajudar. Aqui temos o menos 1, né? E aqui vamos ter o nosso valor menos 4, ok? Teremos o nosso menos 4. Então, a interseção desses pontos, deixar eu representar aqui, que é aqui, aqui, neste ponto, é onde a minha parábola muda de orientação. Se vinha decrescente, desculpa, chega neste ponto, muda e cresce, ok? São as minhas coordenadas do vértice representadas. Aqui é o valor de x vértice, aqui é o valor do y vértice. E aqui é o meu valor do x, posso designar x1 ou x2, mas conforme está aí ilustrado x2, e aqui vai ser o meu x1. E este valor é o meu valor do C. Ok, senhores? Então, depois é só unirmos os pontos e sai a nossa parábola. Está certo, senhores? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. É o fim da nossa aula. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Vou deixar um link para alguns exercícios. Exercitem. Caso haja alguma dúvida, coloquem aí nos comentários que eu irei responder. Ou mande para o meu e-mail que está aí na descrição do vídeo. Não esqueçam, pessoal, não esqueçam de colocar aquele joinha, aquele like, subscrevam-se no nosso canal, compartilhem o vídeo para os demais colegas e obrigado. Canimambo. É tudo, pessoal. Até a próxima.